Olá, minha galerinha boa! Estamos aqui de novo, mais um Se Liga no Enem, tá certo? Aquele lembrete, ó, tá vendo aqui em cima, né, o canal Regis RBB, né? Está esperando a sua participação para nós chegarmos o quê? A 500 inscritos, tá ok? Conto com você. Regis, eu já sou inscrito no canal. Chama um amigo seu de outro colégio, de outra turma, tá certo? Então, o objetivo é a gente chegar aos 500, né? Se você tiver no computador, tá certo? Pode usar aí o QR Code, tá certo? Com o seu celular, tá certo? Então, o que é que eu vou entregar para vocês? 5 questões, né? Com cheiro de Enem, tá certo? A dica, né? Antes, né? Você dá uma olhada nas questões para depois responder. Sempre eu disponibilizo na descrição a questão, ou então está do lado, tá certo? Então, vamos ao que interessa, tá certo? Né? Lembra, a nossa meta é até novembro a gente chegar ao quê? Aos 500 inscritos. E eu vou conseguir, com a ajuda de vocês. Vamos fazer uma força-tarefa, né? A gente vai acertar as questões, depois você manda um comentário. Regis, na aula Se Liga no Enem 3, teve uma questão legal, na aula, né? Eu vou sempre denominar. Se liga no Enem 1, 2, 3, assim, até chegar o dia do Enem, tá certo? E a gente vai aqui visualizar as questões. Então vamos lá, vamos aqui ao que interessa para a gente, tá certo? Vamos aqui às questões. Deixa eu só visualizar aqui os nossos comandos, tá certo? Para a gente poder continuar aqui, tá certo? Opa, passou demais. Opa, encontrei aqui, vamos retornar. Opa, passou demais. Opa, encontrei aqui, vamos retornar. Está aqui, questão 1 é o que nos interessa, tá certo? Vamos pegar aqui um lapisinho. Beleza, show de bola, tá certo? Então aqui é o que, pessoal? Geografia da população, tá certo? Aqui nós vamos ter, né, um gráfico que vai mostrar a questão da taxa de natalidade, tá certo? A gente, quando estuda população, tem vários indicadores. E um dos mais importantes é a taxa de fecundidade, que ele vai indicar o quê? O número médio de filhos que a mulher tem o quê? Na idade reprodutiva. É uma tendência mundial, pessoal, a queda, ó, da taxa de quê? De fecundidade. Né? O mundo todo está diminuindo essa taxa de fecundidade. O ideal é que cada país tenha, em média, 2,1, que é a chamada o quê? Taxa de reposição. Aqui a gente está vendo a taxa de fecundidade do Brasil, da China, da Coreia do Sul, Portugal, Estados Unidos e Japão. O que é que você percebe? Que em todos esses países a taxa de fecundidade está o quê? Diminuindo, tá certo? No último levantamento do IBGE, né, nós estamos com a taxa de fecundidade de 1,7 filhos. O que é que significa isso, pessoal? Que futuramente nós teremos algum tipo de problema, chamado problema previdenciário. Vai faltar mão de obra, tá certo? Porque o ideal para a população permanecer, né, com a mesma quantidade é nós termos o que? Em média 2,1. No entanto, isto não está acontecendo. Né? No gráfico aí, a gente percebe que a taxa de fecundidade, não só do Brasil, mas como a grande maioria dos países, estão o que? Diminuindo. Tá certo? Então vamos ver o que é que ele vai perguntar em relação a isso. Vamos aqui para as opções. Uma consequência socioeconômica, né, da sociedade e da questão da economia, nesses países que vivenciam o fenômeno demográfico ilustrado. Que fenômeno é esse? A queda da taxa de fecundidade, a diminuição dos filhos. A gente sabe, por diversos fatores, as mulheres estão optando por ter cada vez menos filhos. Tá certo? Então, de baixo para frente. Né? A imigração de trabalhadores qualificados, tá certo? Essa deixa em stand-by. Despesa de natureza previdenciária, deixa de stand-by. Disponibilidade de serviço de saúde, deixa de stand-by. A média da expectativa de vida, né? Deixa stand-by. Né? A oferta de mão de obra
nacional. Pessoal, na verdade, essas respostas são bem interessantes, mas na verdade, né, ó, o que a gente tem que se ligar, ó, é na leitura bem devagar da questão. O que ele está perguntando? A diminuição da. Eu diminuindo a fecundidade, o que é que vai diminuir? A imigração de trabalhadores. Não, isso aqui vai aumentar. As despesas de natureza previdenciária vai aumentar, porque eu vou ter o quê? Mais idosos. A disponibilidade de serviços de saúde, muito pelo contrário, vai aumentar, porque eu vou ter mais idosos. A média de expectativa de vida, não, eu vou viver mais. Então, todas essas respostas, elas são interessantes, mas o que vai determinar é a sua leitura, porque ele está pedindo o quê? Ó, a diminuição. Então, se eu vou ter poucas crianças, no futuro eu terei o quê? Poucos adultos. E com isso eu vou diminuir o quê? A oferta de mão de obra nacional. Eu vou ter que aceitar imigrantes. E isto já acontece da aceitação de imigrantes, principalmente aonde, pessoal? Na Europa, tá certo? Então, a Europa, ela aceita muitos imigrantes, por quê? Porque eu não tenho mais a mão de obra nacional. Então, pessoal, aqui a resposta certa é a letra A. Espero que você tenha acertado, hein? Gente boa. Vamos aqui para a questão 2? Vamos lá. Pronto. Na questão 2, você observa logo um mapa, tá certo? E vai relacionar alguns países. Chile, Peru, México, Estados Unidos, Canadá, Japão, Brunei, Vietnã, Singapura, Malásia, Austrália e Nova Zelândia, né? Você dá logo uma olhada, né? Opa, ele está falando aqui, ó, de uma parceria, né? Vamos aqui para cima, né? Ó, uma parceria, né? Transpacífica, né? Ou se ele está falando de parceria, ele está falando de quê, pessoal? De blocos econômicos, tá certo? E o que é que você vai notar que estes países têm em comum? O chamado quê? Oceano Pacífico, né? Visto que o Japão fala o japonês, os Estados Unidos americano, o inglês, né? Canadá inglês e francês, México espanhol, Peru espanhol, Chile espanhol, né? Ó, aqui, então não é a língua. Os costumes são diferentes, né? Então, o que eu percebo, né, que vai unir esses países, né? O Oceano Pacífico. Então, um gráfico, um mapa, tem esse objetivo de você observar os detalhes. Mas vamos ver o que a questão pede. Vamos aqui, né? Vamos atrás da nossa setinha aqui. Pronto. Vamos lá, vamos passar. Isso. Dentre as atuais redes produtivas, o referido bloco apresenta composição estratégica, por se tratar de um conjunto de países com elevado padrão social. Alguns desses países possuem sim um elevado padrão social, como os Estados Unidos, Canadá, Japão, mas já outros não. Um sistema monetário integrado? Não. Né? Embora o dólar, né, seja uma moeda internacional, mas o sistema monetário não é integrado. Um alto desenvolvimento tecnológico? Alguns sim, outros não. Identidades culturais, né, relevantes, semelhantes? Também não. Né? Aí, pessoal, né, é o detalhe. O Enem você tem que ter calma, né, e pensar um pouco, que as respostas estão na sua cara, mas às vezes você não percebe. Ó. As vantagens locacionais completas. Que vantagens são essas? Esses países são banhados por quem? Pelo Oceano Pacífico, tá certo? Minha letra tá ruim ainda, viu, pessoal? Mas vai melhorar, tá certo? São banhados pelo Oceano Pacífico. Então, isso é o que, pessoal? Uma vantagem locacional complementar. Eles vão gastar menos com esse transporte. Então, a questão 2, a resposta certa é a letra E. Vamos aqui ao que nos interessa. Vamos para a próxima questão. Olha aí, né? Aqui é o símbolo da ONU, né? Lembra? A ONU foi criada, né, pós Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de quê? De preservar a paz do mundo.
Ela conseguiu isso? Não, mas ainda vive, né? Porque depois da Primeira Guerra Mundial foi criada a Liga das Nações, que não deu certo. Mas vamos ver, esse assunto de geopolítica. Mas vamos ver o que a questão pede, que se for o caso, né, a gente continua nesse assunto. A ONU faz a referência a uma projeção cartográfica a seu logotipo. A figura que ilustra este modelo de projeção, eita, matéria de primeiro ano, as projeções cartográficas. Olha aí, matéria do primeiro ano no Enem. Lembra da sua professora, do seu professor? Né, ó. Então, ele quer saber que tipo de projeção é essa. Né? Vamos ver. Né? Está aqui bem do modo intuitivo. Né? Ó. Você olha que tipo é aquela de projeção. Né? Existem as projeções cilíndricas, lembra disso? As projeções planas, né? E as projeções triangulares, né? No caso aqui, né, eu tenho o quê? Uma projeção plana, né? Ó. Então, como resposta, é o quê? A letra A. Você observa que isso é muito parecido, o quê, pessoal? Com lá o símbolo da ONU. Se tiver com dúvida, vamos ver aqui, ó. Dizer que não estou mentindo, ó. Tá vendo, ó? Essa forma plana, né? Diferente da cilíndrica, né? Das cônicas, né? Ó. Falei, acho que eu não falei cônica, não, né? Mas plano, ó. Tá certo? Cilíndrica, né? Na forma de cilindro, e a forma cônica. São os três tipos, né? E aqui o símbolo clássico, né? Sempre eu falo no primeiro ano, ó, o grande exemplo é o símbolo da ONU, projeção plana, né? Ó, e caiu no Enem, né? Os meus alunos, com certeza, não erraram essa questão, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui ao que interessa, vamos mudar aqui para mais uma questãozinha. Eita, meu povo, vamos acertar tudo. Eita, pessoal, mais mapa, né? Selecionei um bocado de questões com mapa, né? Aqui está falando dos dessalinizadores. Eita, matéria do primeiro ano, quando a gente fala de água, né? A gente já explicou, né, que os dessalinizadores são equipamentos, né, que vão tirar o sal da água e tornar a água potável, né? Lembrando que este ano, né, o governador instalou várias usinas, né, de dessalinização no Brasil, aqui no Ceará. Na verdade, está sendo construído, né? Então, esses pontos aqui, você observa, né, a utilização de dessalinizadores. A gente vai perceber uma grande quantidade de dessalinizadores, principalmente aqui na região do Oriente Médio, né? Estão conseguindo enxergar aqui, ó, aqui na África também, lógico, né? Ó, aqui na África, mas também aqui na região do Oriente Médio e aqui também o que? Na região da Europa. A gente vê que aqui no Brasil a gente tem pouca utilização, né, dos dessalinizadores. Agora que a gente está criando esta cultura, tá certo? Então a gente vê basicamente em algumas regiões, né, a maior utilização dos dessalinizadores. Vamos aqui para ver o que a questão pede para a gente. Conforme a análise do documento cartográfico, a área de concentração das usinas de dessalinização é explicado por quê. Ele quer saber por que há a maior concentração, né, dessas usinas, né, de dessalinização. Por que eu vou instalar uma usina de dessalinização? Lógico, pessoal, porque eu não tenho água potável, eu não tenho água doce, eu tenho problemas hidrológicos na região. Então, essa, né, você já vai direto, né? Opa, tá aqui, ó, bem claro, né? O grande problema dessas questões, pessoal, é que você não pode errar de jeito nenhum. Se você errar, ó, um bocado de gente vai acertar e você vai ficar para trás, tá certo? Então, não erre, né? A pergunta, lógico, por que é, né, que eu vou ter uma concentração de usinas, né, nessas regiões? É porque essas regiões é exatamente, ó, onde eu tenho o quê? A carência, né, de água potável, tá ok? Viu como é simples? Né? É só você prestar atenção, é só fazer uma leitura detalhada e calma. Questão 5. Quando eu falo dessa palavra aqui, vamos lembrar a época do segundo ano, eu expliquei isso para vocês, né? A França, ela gosta de usar bastante esse termo, a mundialização. Mas lembra, a mundialização significa a mesma coisa que
Globalização, pessoal. Eita, né? Mas não sai. Globalização. Então, a gente está falando do fenômeno da globalização. A globalização introduz o aumento de produtividade. Lembra, a globalização ela busca cada vez mais, né, a essência o quê? Do lucro. Né? Lembrando, né, que a essência máxima do capitalismo é exatamente o quê? O lucro. E a globalização não é nada mais, nada menos do que uma fase do capitalismo, certo? Então, a mundialização introduz o aumento da produtividade do trabalho, sem acumulação de capital, justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular digital, que resulta a permanência da má distribuição de renda. Sempre a gente fala, a globalização ela é o quê? Excludente. Só vai ter acesso às novas tecnologias aquelas pessoas que tiverem dinheiro, né? Aquelas pessoas que vão concentrar riqueza. Exemplificando mais, uma vez, né, os vendedores de refrigerante, né, as portas dos estádios viram sua produtividade aumentada, graças ao just-in-time, né, dos fabricantes, né, aquela produção no tempo certo, tá certo? O just-in-time. E distribuidores de bebida. Mas, para realizar o valor de tais mercadorias, a forma de trabalho dos vendedores é a mais primitiva. Combina-se, pois, a acumulação molecular digital com o puro uso da força do trabalho. Ou seja, ele está falando que eu tenho toda a tecnologia, mas no final da conta eu vou ter o trabalho explorado para maximizar o lucro. Ou seja, aquela velha conversa que a gente fala, deixa eu puxar para cá, ó, mão de obra, o quê? Barata. A mão de obra barata vai fazer com que eu tenha o quê? Ó, o lucro, né? Grande característica do capitalismo. Os aspectos destacados no texto afetam diretamente as questões como emprego, renda, sendo possível exemplificar essas transformações pelo, né? Lembra, né, a maximização do lucro, né, através do processo de globalização, ao uso, né, de cada vez mais de máquinas, né, assim trazendo o chamado processo de desemprego estrutural. Mas vamos ver o que é que a questão pergunta, né? Vamos passar aqui. Opa, que aí não? Vamos. Pronto, tá aí. Bom, a crise bancária e o fortalecimento do capital industrial. Epa, nós estamos na quarta fase do capitalismo, que é o capitalismo informacional, tá fora. A inovação do toyotismo, beleza, e a regulamentação do trabalho, né? Estamos cada vez mais desregulamentando o trabalho. O impacto da tecnologia, tecnologia é globalização, né? Ó, tecnologia, tá certo? E a modificação nas estruturas produtivas. Eita, gente, a questão C aqui, ó, ela tá com cara de questão certa. Mas vamos ver aqui, depois a gente volta para lá. Emergência da globalização e expansão do setor secundário. Não, é a indústria. Diminuição do tempo de trabalho e a necessidade de diploma superior. Não, cada vez mais diploma técnico. Vamos lá. Né? Aqui é o chamado que desemprego. Eu sempre falo disso. As pessoas às vezes não ligam, pensam que eu não sei falar outra coisa, né? Ó, desemprego estrutural. O que é que vem a ser o desemprego estrutural? Tá certo? Aonde o trabalho humano deixa de existir para ser o trabalho de quem? Das máquinas, tá certo? E os trabalhos da máquina, né, vai ter uma repercussão direta no trabalho de quem? Do homem. Eu vou deixar cada vez mais de utilizar o homem para utilizar as máquinas. Então, o impacto da tecnologia e as modificações na estrutura tecnológica. Tá certo? Então, certo, a resposta é a letra C. Né? Bom, então aqui a gente acaba o nosso bate-papo, sempre 5 questões para a gente conversar, tá certo? Um pouquinho. E agora, né, depois de você ter acertado as 5 questões, qual é seu dever de casa? Se inscrever no canal,
Ah, Régio, já sou inscrito. Vai atrás de quê? De um amigo, de um colega, de um vizinho, né? Vamos atingir a nossa meta até o Enem. Fique bem e até o nosso próximo encontro no Se Liga Enem. Olá, galera boa! Estamos aqui, ó, projeto especial Se Liga no Enem, tá certo? Se tu não é inscrito, ó, tu pode usar o QR Code que está aqui em cima, tá certo? Você aponta o seu celular, né, e vai lá. Ou então, ó, aqui você vai nesse canal Regis RBB. Eu tô com 300 inscritos. Meu objetivo é preparar você para o Enem até novembro. E até novembro eu quero estar o quê? Com 500 inscritos. Esse é o nosso desafio, tá certo? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Então, se tu não se inscreveu ainda no canal, tu vai se inscrever agora, tá certo? Se tu já se inscreveu, tu vai chamar um amigo, tá certo? Um parente, um conhecido, tá certo? Então eu conto com vocês, né, para a gente aumentar esse número, né, de participantes, né, do canal Se Liga no Enem. Qual é o objetivo do canal Se Liga no Enem? Eu vou te propor 5 questões, você tenta resolver e acompanha comigo a resolução. E desse jeito, a gente vai até bem próximo ao Enem, nos preparando, tá certo? Então, já sabe, né? Vai no QR Code, né? Ou vai, né, no Regis RBB com R maiúsculo, tá certo? E vai se inscrever aí no canal, tá ok? Bom, vamos lá, vamos aqui. A gente vai... Pronto. Vamos aqui para a nossa primeira questão, tá certo? Ó, vamos lá, pronto. Aqui a nossa primeira questão. A primeira questão, né, você dá uma lida, tá certo? Vou ler aqui de uma maneira bem rápida para vocês, meus queridos, mas vocês já devem ter lido, tá certo? Vamos lá. No sistema capitalista, né, aí tem aluno que diz, não cai as fases do sistema capitalista. Olha aí, não cai globalização, olha aí, tá certo, queridos? Amados, no sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições, né, que forçam algum tipo de radicalização. Primeira coisa, é típico do sistema capitalista as crises, tá certo? Porque é através das crises que muitas pessoas vão ganhar dinheiro, muitas pessoas vão ter novas oportunidades, tá ok? Então vamos lá. Então, no sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas, típicas do capitalismo, crise famosa de 1929, a queda da Bolsa de Nova York, a crise imobiliária dos Estados Unidos em 2008. Então, não tem só essas duas, tem várias, né, tá certo? Tem o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Olha, capitalismo, renovar as condições de acumulação. Quem é rico vai ficar o quê? Mais rico. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. Então, o que ele está dizendo? Na verdade, as crises do capitalismo faz o quê? Favorecer a acumulação de dinheiro e pessoas ficarem cada vez mais ricos. E, na verdade, quem vai ficar cada vez mais pobre é aquela outra classe, a classe trabalhadora. Não, David Harvey, né, fala a produção capitalista do espaço, uma literatura que eu recomendo, David Harvey, né, um geógrafo, tá certo? Norte-americano, que fala muito bem sobre essa questão do capitalismo, né, questão da globalização, bem como, né, o nosso geógrafo brasileiro, Milton Santos, tá ok? Então vamos lá. A condição para a inclusão dos trabalhadores nos novos processos produtivos descritos no texto é a belíssima questão. Então ele fala das crises do capitalismo e o que ele está perguntando para você. E para a gente continuar vivo trabalhando no capitalismo, o que é necessário? Ter um sindicato forte? Não. O capitalismo quer distância de sindicato. Participação eleitoral? Que nada, pessoal. Quanto mais alienado você for, né, melhor para o sistema.
tá certo? Quando você vota naquele vereador que lhe promete pagar a luz, dar um jogo de time de futebol, esse tipo de coisa, é ótimo. Quando você vota no deputado estadual que promete construir uma estrada, né, que vai levar do seu terreno ao terreno de outra pessoa, isso é muito bom. Ao deputado federal que promete um emprego, tá certo? Então, a participação eleitoral é super importante, mas não aqui nesse caso, tá certo? As migrações internacionais, fenômeno típico da falta de emprego, das guerras, tá certo? Vamos para a letra E. Regulamentação funcional, também não. E está aqui a qualificação profissional. Então, hoje em dia, tá certo? Para a pessoa arranjar um emprego que ganhe bem, ela tem que ter o quê? Uma qualificação profissional. Então, a gente vai ter como resposta correta da questão 1, a letra o quê, amados? Letra D. Espero que você tenha conseguido acertar, né, este item, né, bem interessante, né? Lembrando que a 99,9% das questões que eu boto aqui para a gente brincar, né, são questões de Enems anteriores, tá certo? Vamos aqui, vou propor aqui, vamos lá. Vamos agora aqui para a segunda questão. A segunda questão já é um texto bem maior, mas bem interessante, tá certo? Vamos ver. O que é que esse texto fala para a gente? Na verdade, esse texto ele vai falar sobre aquele processo de construção de Brasília. Lembra? Nós já tivemos, antes de Brasília, 2 capitais, Salvador e Rio de Janeiro, tá certo? Então, hoje, Brasília fica no centro geográfico, fica equidistante para todos os estados, tá certo? Tem a sua localização num sonho, né, de Dom Bosco, o sonho, os paralelos e os meridianos, né? Quem for a Brasília vai conhecer essa história muito bem. Mas vamos lá, vamos aqui o que interessa da questão 2. Trata-se agora de construir um ritmo novo. Para tanto, era necessário convocar todas as forças vivas da nação, todos os homens que, com vontade de trabalhar e confiança no futuro, pudessem erguer, num tempo novo, né, a grande convocação que comandava o povo para a gigantesca tarefa. Começava a chegar de todos os cantos da imensa pátria. Os trabalhadores, os homens simples e quietos, com os pés de raiz, rosto de couro e mãos de pedra. E no calcânio, né? E em carro de boi, em lombo de burro, pau de arara, para todas as formas possíveis e imagináveis em sua mudez, cheio de esperança, muitas vezes de baixo para trás de mulheres e filhos, deixando para trás mulheres e filhos, aguardando sua promessa de melhores dias. Foram chegando de tantos povoados, tantas cidades, cujos nomes pareciam cantar saudade dos seus ouvidos, dentre os antigos ritmos da imensa pátria, terra do sol, terra da luz, Brasil, Brasil, Brasília, né? Então ele fala, né, no período de Juscelino Kubitschek, né, do plano de metas, que queria que o Brasil crescesse em 5 anos, o equivalente a 50. E uma das metas desse plano era exatamente o que, pessoal? A construção de Brasília, tá certo? Aos nordestinos, né? Aos cearenses, aos maranhenses, aos baianos, que foram para a construção de Brasília, eles ganharam o nome de candangos, né? Se você for em Brasília, tem lá uma estátua dos candangos. Eu tenho uns candangos aqui, tá certo? Eu não sei aonde é que está, eu devia ter separado para mostrar para vocês, tá certo? Então, na verdade, aqui ele faz um texto, né, mostrando, né, a saga, né, dos trabalhadores que foram em busca de empregos e de uma vida melhor para a construção da nossa cidade, da nossa capital, tá certo? Vamos lá. No texto, a narrativa produzida sobre a construção de Brasília articula os elementos políticos e socioeconômicos, indicado respectivamente em um apelo simbólico, né, e imigração intrarregional, né, a organização sindical e a expansão do capital, essa a gente já bota fora, né? Segurança territorial e estabilidade financeira, não tem nada a ver. Consenso partidário, não.
Pronto. É o apelo simbólico que esse texto fala da construção, né, de um novo Brasil, de uma nova capital. E com isso vai haver o que? O processo que? De migração, em busca de trabalhadores, né? Lembrando que Brasília, né, é uma cidade que foi projetada lá o plano piloto, a asa norte, a asa sul, né? A cidade é perfeita, onde tem os melhores IDHs do mundo. No entanto, com o término da construção de Brasília, pessoal, o mais interessante, né, os nordestinos, os nortistas que foram para a construção de Brasília, amados, não queriam voltar. Né? E não tinham lugar para eles, né? Então eles foram acomodados em cidades ao redor de Brasília, do plano piloto, né? E essas cidades são as chamadas o quê? Cidades satélites, né? Como Guará, como Gama, né? E nessas cidades satélites, elas possuem as mesmas mazelas de que todas as cidades, né, do Brasil. Não, o plano piloto é aquela coisa perfeita, né? Setor norte, setor sul, moradia de embaixadores, moradia dos políticos, tá certo? Tudo direitinho, né? Você vai andando, chega na faixa do pedestre, o carro para você andar, né? Como eu já disse, em Brasília nós temos o melhor IDH do Brasil, né? Agora, no entorno, nas cidades satélites, é o Brasil nosso de cada dia que nós conhecemos. Então, questão 2, né, vai ser o que, amados? Letra A. Olha aí, vamos prosseguir, né? Vamos agora para a questão 3, tá certo? Vamos ver do que se fala. Olha aí, o mundo globalizado. Rapaz, capitalismo, globalização, estuda que cai, cara, estuda que cai, né? E não esquece, hein? Se inscreve no meu canal. Quero chegar até o Enem com 500 inscritos, hein? Né? Vamos lá, amados. Tá certo? Ah, Regis, já estou inscrito. Não tem problema. Convida mais 2, convida mais 3. Vamos chegar aos 500, tá certo? Ó. Saudado por centenas de militares do movimentos sociais, né? De 40 países, o Papa Francisco, né? Depois de muito tempo, um Papa, né, aqui da América do Sul, né, um Papa dos países do terceiro mundo, né, encerrou no dia 9/7/2015, já faz algum tempo, o segundo encontro mundial dos movimentos populares, né, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo ele, olha aí o tema globalização, tu deve ler quem? Milton Santos, tá certo? Por uma nova globalização, tá certo? Segundo ele, a globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir essa globalização da exclusão e da indiferença. Pessoal, porque cabo de fibra ótica, melhor celular, tá certo? Computadores de alta potência, né? Isso vai ficar com uma pequena camada da sociedade. A grande massa da sociedade, ela é excluída deste processo. Tá certo? Então vamos ver o que é que ele diz aqui. No texto há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado, tá certo? A liberdade política, não, ele não fala sobre isso. Sobre a questão da mobilidade urbana, ele não fala sobre isso. Né? O que é que ele fala? Que ele quer uma globalização que nasça dos povos e cresça entre os pobres. Deve substituir essa globalização de exclusão e de diferença. Ele fala do outro lado da globalização. Por isso que eu digo, vai assistir um vídeo que tem no YouTube do Milton Santos, tá certo? Ele vai falar da conectividade cultural. Nesse texto ele não fala nada disso, mas ele vai falar o quê? Da disparidade econômica, amados, tá certo? A globalização ela é boa e bonita, mas para uma pequena classe social, para a grande maioria da população, ela é o quê? Ela é excludente. Vejamos o exemplo agora, amados, da pandemia, não é? Todo mundo teve acesso em iguais condições na escola particular, tá certo? Quem não está em casa. Mas por quê? Porque em cada sala de aula tem uma câmera transmitindo ao vivo para os alunos que têm equipamentos bons. A gente pode fazer isso em escolas públicas? Não. Por quê? Porque esta globalização ela é o quê? Excludente. Ela vai dar meios
para um pequeno grupo. A grande maioria não usufrui deste processo de globalização. Por isso que essa globalização, né, que o Papa Francisco fala, ela tem que deixar de ser excludente e se tornar mais o quê? Inclusiva. Então, a questão 3, eles vai nos retratar sobre a questão da conectividade, né, sobre a disparidade econômica. Desculpe, viu, pessoal? Letra D, tá certo? Vamos para 4 agora? Bora para 4, tá certo? Vamos lá. Tem questões do Enem, pessoal, que o próprio texto já vai lhe responder a pergunta. Amados, essa questão 4 é isso. Mas antes, amado, não esquece, se tu não se inscreveu no grupo, se tu não se inscreveu no canal Regis RBB, Regis com a letra R, tá certo? Maiúscula, se inscreve. Ah, eu já me inscrevi. Pede um colega. Vamos dar força, vamos fazer 500 até o Enem. Então vamos lá. E eu vou dando dica. Cada um se liga nesse Enem, tem dica. Por enquanto, eu estou colocando questões, né, que já caíram em Enems anteriores. Daqui um pedaço, vou colocar questões inéditas. Vamos tentar acertar alguma coisa. Vamos lá. O Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, realizou 248 ações, né, e resgatou um total de 1.590 trabalhadores em situações análogas à escravo. Então, quando a gente diz que ainda existe escravidão no Brasil, existe sim. O trabalho, né, análogo à escravo é a escravidão, é você trabalhar em más condições, é você trabalhar com a carteira assinada, tomada, é você trabalhar com uma dívida que só pode ir embora quando terminar a dívida, tá certo? Então, isso, infelizmente, ainda existe muito no Brasil. Em 2014, né, foi resgatado 1.590 pessoas, tá certo? A análise do enfrentamento do trabalho em condições análogas a escravo materializa a efetivação de parcerias inéditas no Tratado das Questões, podendo ser reforçadas as ações de fiscalizações realizadas pelo Ministério da Defesa, pelo Ministério do Exército, pelo Instituto de Meio Ambiente, né, e dos Recursos Naturais, o chamado IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, tá certo? Então, ele fala de uma estratégia que os órgãos governamentais usam para combater o trabalho escravo no Brasil, que ainda existe. Bom, a estratégia defendida no texto para reduzir o problema social apontado consiste em, o texto vai lhe responder, articulação dos órgãos públicos, eita, tá parecido, mas vamos prosseguir, pressionar o poder legislativo, nada disso. Ampliar a emissão de multas? Nada disso. Limitar a autonomia das empresas? Nada disso. Financiar pesquisas acadêmicas? Nada disso. Bom, o texto da gente, ele fala exatamente de quê? Dos vários órgãos públicos que estão nessa luta de combater o trabalho escravo no Brasil. Letra A de amor, A de apaixonado, articular os órgãos públicos, amado. Tá acertando tudo. Parabéns, não esquece de se inscrever aí no canal, não, né? Vamos lá, questão 5. Uma questão de geografia da população, tá certo? O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, então, vejam, quando ele fala a redução do número de filhos por mulher, eu estou falando o quê? De taxa de fecundidade. Estou falando que a taxa de fecundidade é o quê? É baixa, né? A taxa de fecundidade é o número médio de filhos que uma mulher tem o quê? Na idade reprodutiva. Então, hoje, a taxa de fecundidade da mulher brasileira é 1,7. É baixa? É baixíssima. Nós vamos ter problemas futuramente. Em outras questões de geografia da população, nós vamos aprofundar esta situação. Mas vamos continuar. A estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico, já que eu vou ter poucas crianças e vou ter o quê? Muitos adultos. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto. Então, o que é que ele está querendo dizer? Que a maioria da população está o quê? Na idade adulta. Lembra? Uma população, ela tem os jovens, não é? Ela tem os adultos, né? E tem os idosos. O que é que ele está dizendo no texto? Que bônus demográfico é aquele período em que o país passa onde a maior parte da população
é o quê? De adultos. Se a maior parte da população é adultos, eu vou ter muito trabalho, eu vou ter muita renda. Visto que, quando a população idosa é grande, eu tenho muitas aposentadorias, eu tenho que ter um ótimo serviço de saúde, tá certo? Então, vamos lá. A ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo, o quê? A atração de imigrantes? Não. Se eu tenho muitos adultos, muito pelo contrário, eu não quero que não venha ninguém. A elevação da carga tributária, o cara já quer mais impostos, né? A admissão de exilados políticos, eita, a gente já está com um monte de gente para trabalhar. A concessão de aposentadorias, ainda não, né? Aí vamos ver a qualificação da mão de obra. Mas por que, Regis, a qualificação da mão de obra? Porque se eu tenho uma grande quantidade de pessoas, eu preciso que essas pessoas saibam o quê? Trabalhar para gerar emprego. E lembrando da nossa primeira questão, que fala o quê? Que fala que a gente deve, né, qualificar a mão de obra. Então, pessoal, a receita mágica, antes dá uma olhada nas questões, tenta resolver e depois vem aqui comigo para a gente conversar aqui um pouco. Pessoal, muito feliz, né, dos nossos encontros, falando no Enem, o Se Liga Enem, né? Fiz minha parte, botei 5 questões show de bola, resolvi com vocês. Agora tu faz a tua parte. Qual é a tua parte? Vai se inscrever no canal Regis